Olá! No vídeo anterior, eu terminei usando a palavra Amém. Normalmente ela é usada no final de uma oração como conclusão. Hoje em dia, nós só usamos Amém no final, mas na Bíblia ela é utilizada também no início. Só que nesse caso, ela é traduzida como em verdade, como por exemplo em João 3, verso 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O interessante é que João é o único que usa a palavra Amém duas vezes no início, como vemos nesse verso. Quando a palavra Amém vem no início, significa que o que será dito depois é a mais pura verdade. Por isso que traduziram como em verdade. Agora, quando ela vem no final, ela adquiriu, nos nossos dias, o sentido de desejo, de que aquilo que foi dito na oração aconteça ou se realize. Mas o sentido real é o mesmo de quando aparece no início, ou seja, que o que foi dito é verdade. Mas qual o sentido hebraico da palavra Amém? Veja, a língua hebraica se desenvolveu em uma cultura agrícola nômade. Por causa disso, grande parte do seu vocabulário está centrado nesse estilo de vida. E quanto mais entendermos sua cultura e modo de vida, mais poderemos entender sua linguagem e assim poderemos entender melhor a mensagem do autor. Na nossa cultura, conceitos, palavras e ideias são ensinadas usando outros conceitos, palavras e ideias. Mas a língua hebraica é uma linguagem orientada por tarefas ou ações. Você pode ver mais sobre isso no vídeo que falamos sobre o pensamento hebraico. Então, no hebraico, a palavra Amém é derivada do verbo Aman. A primeira vez que esse verbo é utilizado na Bíblia está em Gênesis 15, verso 6, onde diz: E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. O verbo Aman foi traduzido aqui como creu. Se você quisesse ensinar uma criança pequena o que significa crer, como você faria isso? Será que usando a definição do dicionário resolveria? Como vimos agora há pouco, a língua hebraica se desenvolveu dentro de uma cultura agrícola nômade. E o mais famoso nômade da Bíblia foi Abrão. Ele morava em tendas e criava animais. A tenda é uma parte muito importante da vida dos nômades, e observando as muitas palavras que são derivadas dela, temos ferramentas práticas e tangíveis para ensinar os nossos filhos os conceitos básicos da Bíblia. E para entendermos o significado concreto da palavra Amém, vamos falar sobre a estaca da tenda. Se você já acampou alguma vez em barraca, provavelmente você sabe o que são as estacas. Mas qual é o fator mais importante na hora de colocar as estacas da barraca? É o terreno. Se você colocar as estacas em terreno macio como areia, qualquer tensão na corda irá soltar a estaca. Você precisa de um terreno muito firme para manter a estaca presa. E o terreno ideal vai exigir um martelo para bater a estaca. Em um terreno como esse, a estaca permanecerá segura em sua posição, mesmo em uma tempestade. Vejamos agora uma passagem que utiliza esse conceito. Ela se encontra em Isaías 22, no verso 23. Diz assim: E fixá-lo-ei como a uma estaca num lugar firme. Aqui temos a estaca sendo fixada em um local firme. A palavra hebraica traduzida como firme aqui é o verbo aman, que literalmente significa ser firme ou seguro. Quando montamos a nossa barraca, desejamos encontrar um local onde o solo seja firme. E a palavra crer, que vimos em Gênesis 15, no verso 6, é a mesma palavra usada aqui em Isaías, e que foi traduzida como firme. A imagem que temos disso é que Abraão estava firme em sua devoção a Deus. Assim como uma estaca fincada em terreno firme mantém a tenda em pé, não importa quão forte seja a tempestade, Abraão se mantinha em pé por estar firmado em Deus, mesmo nas tempestades da vida. A pergunta que fazemos agora é: como Abraão permaneceu firme? O verso anterior diz:
Então Deus o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Geralmente, quando lemos o verso 6, pensamos que Abraão simplesmente acreditou na promessa de Deus. O problema disso é que o verbo hebraico amã significa muito mais do que apenas saber que algo é verdadeiro. Por que Deus fez essa promessa a Abrão? E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus fez essa promessa a Abrão porque ele estava firme em sua obediência a Deus. O hebraico em Gênesis 15:6 não diz que Abrão acreditava em Deus, mas que ele estava firme em Deus, como uma estaca em terreno firme. E aqui em Gênesis 26:5, vemos que ele foi firme em sua obediência a Deus. Então, através da ação de fincar a estaca de uma tenda em terreno firme, podemos entender o significado da palavra amém, que é: eu afirmo que o que foi dito é verdade, inamovível, garantido e não irá ceder. Por isso que devemos, ao terminar uma oração com um amém, crer ou firmar essa oração como certa, segura, garantida, e agradecer porque já recebemos o que pedimos. Mas aí você pode estar pensando: mas eu já pedi tanto para Deus, ele não me atende. Bom, eu tenho 2 versos para você. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, é abominável. Se você viu o vídeo onde eu falo sobre a lei da vida, vai entender esses 2 versos. A lei da vida diz que devemos obter para dar, e tudo que obtemos vem de Deus. Nada vem de nós mesmos. Mas Deus não dá nada para uso próprio. Tudo que nós recebemos de Deus é para dar. Essa é a lei. Então, quando você pede algo para o seu próprio prazer, como diz Tiago, essa oração é abominável, porque ela é contra a lei de Deus, o seu caráter, que é altruísta. Caso Deus atendesse uma oração egoísta, que pede coisas para nós mesmos, mesmo que essas coisas não sejam más em si mesmo, como saúde, trabalho ou comida, ele estaria promovendo o pecado. Aliás, o próprio Jesus disse que não devemos orar por essas coisas. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando fazemos uma oração pedindo coisas para satisfazer a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus, e terminamos a oração com um amém, estamos colocando a estaca da nossa tenda na areia, e enquanto tudo vai bem, ficamos tranquilos. Mas ao menor sinal de tempestade, ou simplesmente um vento um pouco mais forte, começamos a ficar preocupados. Buscai primeiro o reino de Deus. Aliás, a oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino. E no próximo vídeo vamos falar um pouco sobre essa oração, e também o significado hebraico da palavra oração. Então nos vemos na nossa próxima caminhada com Cristo. Até lá!